Bom, olha só, a ideia hoje é a gente tratar do amplificador circuito integrador, né? Espera só um minutinho. Semana passada a gente viu o circuito diferenciador, essa semana o circuito integrador. Então, eles são bem parecidos, né? São exatamente duais, ou seja, eles fazem uma operação matemática inversa, um faz integral, outro faz derivada, e o que é problema em um não é problema em outro. Então, no caso do diferenciador, por exemplo, o problema é ruído. No caso do integrador, ruído para ele não faz a menor diferença. Então, a gente vai ver já pela simulação. E o motivo, aqui fica fácil de enxergar isso, ó. Eu até deixei os dois circuitos um do lado do outro. Então, basicamente, se o capacitor estiver aqui sendo alimentado pela tensão de entrada, o circuito faz derivada. Se eu passar esse capacitor para cá, ó, em paralelo com o R2, ele faz a integral. Então, a gente já viu isso pelas equações. Então, a tensão de saída, no caso do diferenciador, é menos RC derivada da tensão de entrada, e o integrador é menos 1 sobre R1C. Aqui no diferenciador, quem entra na equação são esses dois elementos, ó, C e R2. Então, ó, na conta aparece C e R2. O R1 está aqui somente para estabilizar o circuito em caso de alta frequência. Então, lembrando, em alta frequência o capacitor vira curto. Se eu não tiver o R1, o circuito fica instável. Então, ele não aparece na equação desde que R2 seja 10 vezes maior do que R1. E para o diferenciador operar, a frequência do sinal de entrada tem que ser muito menor do que essa frequência de corte aqui, ó. Quando eu coloquei o resistor R1, eu criei uma frequência de corte. Abaixo dela o circuito deriva. Acima dela o circuito tende a multiplicar por 10. Então, quando a gente fala muito menor, na verdade é 10 vezes menor. Então, se essa frequência de corte for, por exemplo, 10K, 1 sobre 2π R1C for 10K, a frequência da entrada tem que ser no máximo 1K. Depois disso, o circuito vai tender a multiplicar por 10. Então, o diferenciador opera abaixo da frequência de corte. O integrador, o que aparece na conta é R2C. Então, R1C. Quem faz a integral são esses dois elementos aqui, ó. O R2 está aqui para estabilizar o circuito quando eu tenho nível contínuo na entrada. Então, aqui o problema é o ruído. O capacitor vira curto. Aqui o problema é o nível CC. Se não existir o R2, se o capacitor tiver nível CC na entrada, o capacitor abre. Sem o R2, a gente tem um circuito aberto. Então, o R2 está aqui para estabilizar o circuito no caso de presença de nível CC na entrada. Mas ele não entra na conta da integral, desde que R2 seja 10 vezes maior do que R1. Então, na conta só aparece R1C. E para o integrador funcionar, a frequência do sinal de entrada tem que ser muito maior do que 10 vezes, aliás, muito maior do que essa frequência de corte aqui, ó. A frequência de corte é sempre dos elementos que acompanham o capacitor, no caso aqui é R2, aqui já é o R1. Então a frequência da entrada tem que ser maior, muito maior, 10 vezes normalmente, do que 1 sobre 2π R2C. Então se essa frequência de corte for, por exemplo, 100 Hz, o integrador opera acima de 1K, 10 vezes maior. Abaixo disso, o capacitor vira circuito aberto. Se ele vira circuito aberto, significa que o circuito não vai integrar, vai multiplicar por 10, já que R2 é 10 vezes maior do que R1. Então, vamos olhar os circuitos agora para o que eles são imunes. Nível CC, no caso do diferenciador. O nível CC, ele nem vai passar, o capacitor bloqueia nível CC. Então, o capacitor abriu, o nível CC nem chega. Então, esse circuito diferenciador é imune a nível CC. No caso do integrador, não, ele é problema, porque se eu tiver nível CC, o capacitor abre. Se ele abre, eu fico simplesmente com um amplificador com ganho 10. Agora, olha ruído. Se eu tenho ruído na entrada, o capacitor vira curto, meu circuito virou um amplificador inversor. Agora, ruído aqui. Se o capacitor vira curto, por um sinal muito alto na entrada, qual que é o ganho? É zero. 0 sobre R1 dá zero. Então, o integrador ele acaba filtrando o ruído. O ruído para ele não faz a menor diferença. Ele acaba até atenuando o ruído. O circuito ele funciona como um filtro. Efetivamente é isso. Acima da frequência de corte, o capacitor vira... Aliás, se a gente operar acima da frequência de corte, ele vai acabar operando como um filtro. Tá claro? Sim ou não, gente?
Beleza? Bom, dito isso, estou gravando, achei que não. Vamos para o circuito, então. Então, monte o circuito integrador ilustrado abaixo. Bom, vamos fazer ele aqui. Então, se alguém já chegou... Alguém chegou a fazer essas continhas? Eu falo isso toda semana, né? Bom, detalhe, falando até em aula experimental, hoje me mandaram um e-mail, agora preciso lembrar quem foi, pedindo para adiar o... agora preciso lembrar até o que foi também. Acho que a entrega do relatório para essa semana. Acho que a pessoa pegou Covid e aí tá passando meio mal, assim. Obviamente, nada muito grave, acredito. Pelo menos o que me falaram no e-mail, nada muito grave. Só que pediram para adiar. Eu vou mandar uma mensagem no Moodle, mas já estou adiantando. Eu acredito que seja o relatório. É isso mesmo, é o relatório 2. 2 ou 3, 3 na verdade. Ele vai ser. Eu vou adiar ele, vou acabar adiando para o início sei lá, meio da semana que vem, dia 10, dia 11 ou dia 12. É o relatório 2, na verdade, que é o experimento 4, 5 e 6. Então, não vai finalizar amanhã, vai finalizar dia 12. Mas eu devo mandar mensagem mais tarde no Moodle. Enquanto ele pensa aqui, deixa eu só pegar meu tablet, eu acabei esquecendo, só um minuto. Deixa eu fazer um teste aqui, eu acho que eu vou resolver por aqui, acho que vai ficar mais fácil. Bom, vou montar rapidamente o circuito. Eu vou usar esses AOs aqui, ó. Eu não estou preocupando muito com esses detalhes operacionais dele, porque para nós aqui pouco interessa qual que é o gamer aberto. Isso aqui é basicamente o 741. Então por isso que eu não estou muito preocupado com suas características. O tanto que é rápido montar essas coisas. Se a gente fosse fazer experimental, assim, montado, a gente demora quase uma meia hora para fazer a montagem desse circuito. Ó, vamos fazer, deixa eu ver qual que é a proposta aqui. O que é o sinal de entrada, né? O sinal de entrada é onda quadrada, com 500 mili de pico. Aí cuidado na hora de usar a onda quadrada, deixa eu ver se essa daqui tem essa opção, acho que não, quer ver? A onda quadrada aqui, ó, ela não tem nível CC. Então o que eu vou ter que fazer? Como é 500, meio volt, né, de nível de onda, eu vou colocar 1 volt e eu vou deslocar menos meio. Então eu vou colocar como se fosse o offset dela aqui, eu vou colocar duas fontes em série. E essa fonte aqui vale menos meio. Então ele tem 1 volt pico a pico e menos meio para baixo. E a frequência 700 Hz. Bom, vamos na verdade, eu vou precisar realmente do tablet, para a gente fazer as contas, né? O que que eu... porque antes, de novo, é a mesma coisa que vai lá para derivar. Antes de ir fazendo conta de derivada integral, eu preciso saber se o circuito está derivando ou integrando. Porque às vezes, se a frequência do sinal de entrada estiver menor do que a frequência de corte, eu vou ter problemas. Então a primeira coisa, vamos calcular a frequência de corte aqui, ó. A frequência de corte é desse circuito aqui, ó. Então a frequência de corte vale 1 sobre 2π 100K. Quanto que é? 2.2 nano. Ah, não, 100K não, perdão. Aqui é 100K. E aqui é 1 mega. E aqui é 2.2 nano. Então, vamos ver quanto está isso. 1 sobre 2 sobre π sobre 1 mega dividido por 2.2 vezes 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ó, dá 72 Hz. Vou arredondar para 70 Hz. Até para ficar fácil aqui.
Então essa é a frequência de corte do circuito. Aí, ó, a frequência do meu sinal de entrada é 700, ótimo, 10 vezes acima. Então realmente o circuito vai integrar. Porque se essa frequência de corte fosse, por exemplo, algo muito alto, fosse, sei lá, 7, não, melhor, fosse qualquer coisa, né? Fosse um valor bem mais alto. E essa frequência estivesse abaixo, o circuito não ia integrar, ele ia simplesmente multiplicar por 10. Então não precisa fazer conta de integral de nada. Ele vai simplesmente pegar o sinal e multiplicar por 10. Como ele está abaixo, então vou colocar assim, ó, a frequência de Vin ela é muito menor do que, deve ser, né? Muito menor do que a frequência de corte. E 700 é muito, não, perdão, é muito maior, na verdade, tem que ser maior. 700, isso aqui para ele fazer integral. Eu estou querendo ser meio formalzinho, mas vai falar assim, ó, 700 é muito maior do que 70, portanto, o circuito vai integrar. Porque eu estou comparando a frequência de Vin, tem que ser muito maior do que a frequência de corte, é isso. Se fosse menor ou coisa parecida, ele ia simplesmente multiplicar por 10. Bom, já que ele vai integrar, agora vamos fazer as contas. Até aí, tá ok? Por enquanto, sim. Beleza. Ó, que sorte. Eu vou até esboçar essas ondas aqui já. Então vamos por partes, ó. Aqui eu tenho, ó, que a minha tensão de entrada, a primeira coisa que eu faço é isso, é o esboço. Então é uma onda quadrada. Então ela tem meio volt a menos meio. Aí quais são os períodos, né? Ó, o período está aqui, ó. Isso aqui vale 1 sobre 700, que é a frequência, que dá 1 dividido por 700. Eu vou arredondar tudo aqui, tá? 1.4 mili. 1.42 mili. Então aqui vale 0.71 mili. Então são os períodos, né? Aí a onda. Aí o que é a integral dessa onda? A integral de uma constante é uma rampa. Como ele inverte, é uma rampa decrescente. Então tá aí a rampa. O que eu vou achar é isso aqui, ó, pico a pico. Então quando eu resolver essa integral aqui, ó, que é exatamente a conta, 1 sobre R1C integral de V em dt. Então vamos resolver ela. O que eu vou encontrar é o pico a pico da onda. Então isso aqui vai dar, que inferno, menos 1 sobre R1 vale 100K, o capacitor vale 2.2 nano, integral de, aí vem a integral, né? Eu vou integrar meio dt, eu vou fazer a integral daqui até aqui, eu vou fazer a integral desse pedaço aqui, ó. Então, integral de meio dt de 0 até 0.71 mili. Que eu estou encontrando, vou encontrar esse pico a pico aqui. Se eu fizer essa outra integral, tá tudo bem, dessa parte aqui, ó. Eu integrar menos meio de 0,71 a 1,42 e eu encontrar a mesma coisa. Então é sempre pico a pico. Tá claro? Quanto que dá essa conta? Isso aqui foi tudo da parte teórica, né? Por isso que eu estou com a sensação que eu já tinha feito isso. Que ódio, vou ter que apagar isso aqui tudo. Bom,
Pessoal, alguém faz essa conta para mim, fazendo favor? 1 sobre 100k vezes 2,2. Essa conta inteira aqui, na verdade, quanto que dá constante aqui, ó? Quanto que dá? Senhor, nas minhas contas aqui deu 4.545, dízimo 45. Tá, então 4.000, então a dízima em 4.545,4, Isso. né? É isso. 0,45. Isso, arredondando. 45, né? Beleza. Vezes. Integral de meio é meio t, que varia de 0 a 0,71 mili. Então vai ficar 4.545,45 vezes meio vezes 0,71 mili. Dá quanto isso aí? É 0,71 mili, né? 0. Como é que é? Não, eu falo ali, tá 0,71 mili. 0,71 mili. Deu 1.613. Tá errado. 1,6. É isso, é. 1,6. Não, beleza, desconfia com o negócio. O pico a pico não pode dar. Então deu 1 ponto. Aí você esqueceu o milho, né? 1,61. Beleza. 61. Então, 1,61 volts. Essa é a tensão pico a pico. O que a gente espera é que a onda varie, então, né, de aproximadamente 0,8 a menos 0,8 a 0,8. Perfeito? Pico a pico, então, dá 1,6 aproximadamente. Então é isso. Essa é a resposta da integral. Vamos simular. Isso, na verdade... Peraí. Captura. Só, na verdade, rodar a simulação, né, que já está ali. Deixa eu só printar aqui para a gente comparar. Beleza, então tá aí. Então o que eu espero ter aqui é, vamos pensar, essa onda aqui é o Vin, né? Tem que ser, vamos ver se ele tá certo no início. Então o Vin tem que variar de menos meio a meio. Beleza, tá aí. Deixa eu trigar nele. E a saída tem que variar de 0,8 a menos 0,8. Olha lá, 0,8 a menos 0,8. Perfeito. Então, integral, ele está realmente integrando. Ó. A gente esperava isso daqui, ó. Olha lá. De mais 0,8 a menos 0,8. Perfeito. Tá claro? Tá vendo que não é uma reta certinha? Tá meio inclinado? Isso aqui é por causa desse resistor aqui, ó. Sem ele ficaria realmente... É porque eu tô exatamente no ponto onde daqui para frente melhora, que eu tô 10 vezes acima. Então, se eu começar até a subir essa frequência aqui, ó, vai dar, se essa frequência começar a subir, a onda ali fica melhor, ela vai ficar mais... Aí vem minha pergunta, até pergunta de prova, vai lá. Ou pergunta de, vamos pensar uma prova prática, né? O que acontece aqui se eu aumentar a frequência desse sinal? O que vai acontecer? Alguém grita aí. Fala assim, se eu aumentar a frequência, o que é esperado acontecer aqui? É só olhar na conta aqui. Justamente. Hã? Pode falar. Vai aumentar o R2, né? Eu tô aumentando. Não, eu vou aumentar a frequência. Eu tô deixando os resistores. Tá só. Oi? Ó, eu tô aumentando a frequência. Onde que tá entrando a frequência aqui nessa conta? Olha pra conta. A conta tá aqui, ó. Onde a frequência entra aí? Na verdade aqui não, mas ela aparece aqui, ó. Tá vendo? A frequência, na verdade, a hora que eu aumentar a frequência,
o que vai acontecer é que o período vai cair. Essa aqui vai cair, né? Na verdade, eu estou integrando metade do período, estou pegando metade da onda. Então, se a frequência sobe, o período cai. Se o período cai, essa parte da integral, que eu vou integrar, por exemplo, de 0, vamos pensar, eu vou dobrar a frequência, quer dizer que meu período vai cair pela metade. Então, eu vou integrar de 0 a 0,35. Então, na verdade, o que vai acontecer é que o VO de pico a pico vai cair. Porque o passo de integração muda. Então, por exemplo, se a onda ficar assim, por exemplo, ó, aliás, se o período, se a onda estiver assim, ó, tiver com frequência maior, quer dizer que a onda triangular vai reduzir o seu pico. Então, eu ainda espero a onda triangular, porém com pico menor, porque a frequência aumentou, o período caiu. Que hora que eu for aumentando a frequência aqui, ó, olha lá, o pico vai caindo. Quanto maior a frequência, olha lá, menor o pico da onda. Certo? Agora, se eu for no sentido inverso, aí ok, né? No sentido inverso, se eu for reduzindo a frequência, o período aumenta, por isso que o pico da onda vai aumentar. Só que quando eu for abaixo de 70, perceba que o circuito não vai mais integrar, ele vai multiplicar por 10. Eu vou baixando a frequência, 150 Hz. Aqui eu já estou me aproximando da frequência de corte. Então, está vendo que a onda agora, ela está fazendo a integral e também está multiplicando por 10. Se eu for baixando mais ainda aqui, ó, 70, eu estou literalmente na frequência de corte. A onda é amplificada em 10 vezes, mas também é integrada. Abaixo disso aqui, a tendência é que ele vá só multiplicar por 10, ó lá. Então aqui, ó, uma frequência bem baixa, ó. Eu estou só agora pegando a onda e multiplicando por 10. Por quê? O capacitor virou um circuito aberto. Ele já não é mais um capacitor, é um circuito aberto. Então ele é um circuito aberto. Se ele é um circuito aberto, então o circuito virou simplesmente um amplificador inversor com gain 10. Então tá lá. Ele está pegando o sinal e multiplicando por 10. Então qualquer coisa abaixo da frequência de corte, o circuito tende a atenuar não, virar simplesmente um amplificador inversor. Beleza? Tá claro, gente? Ó, por isso que é ideal trabalhar sempre 10 vezes acima. Por quê? Olha aqui, eu tô com 4... Tá vendo que a onda tá toda zoada? É porque o meu passo de integração não tá bom. Na verdade, ele é automático, por isso que ele faz isso. Olha lá. Aqui, ó. Eu tô em 400 Hz. Ele tá integrando, tá? Mas não tá uma integral bonitinha. É porque eu tenho que trabalhar sempre pelo menos 10 vezes acima. Olha lá. Agora já tá começando a fazer integral. Bom, pergunta. Quer ver? Eu vou tirar esse resistor daqui, ó. O que vai acontecer com o circuito? Eu vou deixar esse resistor muito alto, um valor bem alto, 1 tera de resistência. Funciona? Funciona, também está funcionando? Vou botar mais 10 tera. É como se ele não existisse. Quer ver? Deixa eu ver se eu tirar ele. Acho que ele nem vai funcionar bem. Não, funciona bem não. Deixa eu voltar para cá. Então imagina um valor bem alto. Inclusive isso aqui pode ser considerado até a resistência interna do capacitor, 10 tera. Tá funcionando, tá. Mas por que ele está funcionando? Ele só está funcionando... agora não está mais. Deixa eu fazer ele funcionar, depois eu... Voltou, agora sim. Olha lá. Está funcionando, ó, 1 tera. Por que ele está funcionando? Porque essa onda aqui é estritamente simétrica. Ela é simétrica mesmo. Na prática, esse circuito jamais funcionaria. Por quê? Se por um acaso, por exemplo, eu tiver qualquer nívelzinho CC, quer ver? Eu vou até deixar essa... Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui, ó, de menos 15 a mais 15. Vou deixar assim, ó. Quer ver o que vai acontecer? Ó? Eu vou colocar um nível CC mínimo aqui. Eu vou colocar 0. Vou botar para 0,6. Quando eu mudar isso aqui para 0,6, a onda ela tem uma componente alternada e vai ter uma componente contínua. Essa componente contínua, o capacitor vira um circuito aberto. O circuito vai amplificar por um punhado de vezes. Quer ver? Olha lá. Um pouquinho de nível CC, ele tem. Então, o que essa onda virou? Ela virou uma onda que varia de 0,6, aliás, de 0,4 a menos 0,6. Ou seja, ela tem um pequeno componente CC. Esse pequeno componente CC enxerga o capacitor como circuito aberto. Quem que é o circuito? Virou 1 tera dividido por 100K. Virou um ganho muito alto. Então, por isso que ele está amplificando aí por um punhado de vezes. Então, sem esse resistor, o circuito não vai funcionar.
E pode ser besteira, que vou colocar 0, vou voltar para 0,5. Ela está funcionando, mas é que o nível CC, o capacitor está descarregando aqui, ó, nesse resistor. Quer ver? Deixa eu colocar tem um valor pequeno aqui, menor. 1 GB. Aqui, ó, o capacitor está descarregando. Quer ver? Aqui ele vai estabilizar no meio. Se eu colocar um pequeno nível CC aqui, por exemplo, de... Quer ver? Deixa ele descendo aqui, ele vai parar bem no meio. Porque agora meu nível CC é 0, o capacitor está descarregando nesse resistor aqui, ó, ele está descarregando. Quando ele chegar no 0 aqui, lembra daquela conta? Ele faz assim, né, um exponencial, vai demorar mais agora para descarregar. Deixa eu baixar bastante aqui para ele descarregar mais rápido. Pronto, aí. Olha lá, está funcionando. Agora, qualquer nívelzinho CC que eu coloque para cima, por exemplo, 0,49, ele vai lá para baixo, ó. Então ele vai pegar 0,49, é negativo, ele vai virar um amplificador inversor. Ele ficou, quer dizer, com onda para cima, né? Ficou passando 0,1. Como ele inverte e amplifica, é por isso que ele foi lá para baixo. Tá claro, gente? Então eu preciso desse resistor aqui 10 vezes menor. Eu falo assim, por que você não coloca igual? Posso colocar igual. Se eu colocar igual... Aliás, vamos deixar aqui com 1 mega, que é o que estava previsto. Qual que é o problema? Se a onda for simétrica, perfeito. Se ela tiver um nível CC de 0,1, eu vou colocar 0,1 de nível CC. Quanto que é esperado na saída? Eu vou colocar aqui 0,6. 0,1 é o nível CC dela. Vezes 10 dá 1. Ele vai ter 1 volt de nível CC. Quer ver? Olha lá. Vai ter 1 volt aqui, ó. Se eu for pegar... Se eu for dar um zoom aqui, ó, aqui é mais ou menos 1. Ó. É porque eu não vou tirar o zoom para não dar zebra aqui. 1 volt. Então... O problema do integrador é que ele multiplica o nível CC por 10. Então, qualquer nível CC que tem na entrada vai ser multiplicado por 10. Se eu colocar meio volt de nível CC, quer ver? Eu vou colocar meio volt de nível CC, aqui eu vou colocar 0. A onda vai ficar com 5, com menos 5, aliás. Aqui eu estou com de 0 a 5. Ele tem meio volt de nível CC. Ele amplifica por menos 10. Por isso que a onda ficou lá em menos 5. Então, menos 5 e a integral. Ficou claro isso? Sim ou não? Então ele sempre vai multiplicar a entrada por 10 o nível e já CC. Executar... Repete o verso, travou aqui. É assim, ó. O que essa onda é? Essa onda tem uma componente alternada, que é de mais meio a menos meio, e tem um nível CC de meio. É isso, concorda? Então ele vai ter a integral que a gente acabou de fazer, e vai ter o nível CC multiplicado por 10. Então, quando a gente vai fazer integral... quer ver? Deixa eu desenhar isso aqui para ficar claro, porque é realmente algo assim que isso aqui é um pega danado. O que eu quero dizer é o seguinte, ó. Essa onda aqui, ó, essa onda aqui em azul, ela só tem componente AC. Concorda? Só componente alternado. Ela não tem componente CC. Concorda? E se eu fosse desenhar isso aqui numa... Vou criar uma nova aqui. Se eu fosse desenhar isso aqui numa reta... Olha como é que o negócio está. A frequência de corte do circuito está aqui, ó. Desenhando no meio. Aqui está a frequência de corte. Que a gente até sabe que vale 70 Hz. Eu sei que daqui para frente o circuito faz integral. Daqui para trás ele multiplica por menos 10. É isso. Bom, como a minha frequência da onda de entrada, vou deixar em verde, ela está aqui, ó, em 700, essa aqui é a frequência do Vin. Então eu tenho uma componente dela, que é a componente alternada, que está aqui. Então por isso que ele está calculando a integral. Então a parte da onda quadrada, que é a parte alternada, está fazendo a integral. Isso considerando somente que a onda ela seja assim, ó, ela só tem parte AC. Agora, o que eu estou querendo dizer é que se eu tiver uma onda desse jeito aqui, ó, vamos imaginar uma onda com esse formato. A onda tem esse formato. O que essa onda tem? Ela tem... O que ela é, na verdade? É uma componente alternada mais uma componente contínua. É isso.
A componente alternada está aqui, ó. A componente alternada está aqui. Só que a componente contínua está aqui, ó. Ela tem 0 Hz de frequência. Então perceba que a parte alternada vai ser amplificada, vai ser integrada. Só que a parte a parte CA vai ser integrada. É o que a gente fez. A parte CC vai multiplicar por 10. Então perceba que o meu sinal de entrada tem duas componentes, uma CA e uma CC. Uma vai ser integrada, a outra vai ser multiplicada por 10. Ficou claro? Agora eu entendi isso. É isso. Ficou claro, sim. Exato. Então, assim, sempre façam isso. Ó. Desenha para a gente se posicionar. Onde está a frequência de corte? O que está acima vai integrar, o que está abaixo vai multiplicar por 10. É isso que vai acontecer com o circuito. Isso é a mesma coisa para derivada. Para derivada só que ocorre o contrário, né? A derivada, se eu tiver um sinal com ruído, por exemplo, ela pode derivar um pedaço e eu posso ter, eu vou dar um exemplo. Imagina uma onda. Deixa eu até ver se eu consigo fazer ela. Eu acho improvável, mas olha lá. É como se eu tivesse algo assim, ó. Imagina que eu vá somar 3 ondas. Uma onda assim, outra onda assim, por exemplo, onda quadrada também, e uma componente CC. Aí essa componente, digamos que ela esteja aqui. E essas duas estão posicionadas aqui, ó, por exemplo. Então essa aqui tem frequência, por exemplo, de 700 Hz. Essa daqui está com a frequência de 7 Hz e essa outra ali de 0. Então se eu for somar essas 3 ondas, o que ele iria fazer? Ele vai pegar essa daqui e integrar, só que essas duas aqui, ó, vão ser amplificadas por 10. Então não necessariamente o circuito vai integrar. Para integrar tem que estar acima da frequência de corte. Ficou claro? Sim, senhor. Ficou claro. Ótimo. Bom. E teria como a gente tratar, tipo assim, a gente quer dar um offset, porém a gente não quer que ele seja Amplificado. Amplificado. Tem, ué. Você faz na frente. Você faz assim, ó. Vamos pensar em termos de blocos, né? Fica mais fácil de enxergar. Aqui eu tenho o meu sinal de entrada, o meu VIN. Aí você vai e passa por um primeiro bloco que é para fazer integral. Aí aqui você vai passar por outro bloco e vai somar. Faz um somador aqui, ó. Um somador para somar um offset que você queira. Então aqui eu tenho um circuito de integrador e aqui eu faço um somador. Quem que é o somador? O somador é simplesmente isso aqui, ó. Eu vou até passar por mais uma O para ele inverter de novo. Ó, nem preciso, olha o que vai acontecer nesse caso ainda. A série do meu integrador é negativa, né? Ele integra e inverte, é um problema. Aí meu somador também inverte. Então, basta que eu coloque um offset negativo aqui, ó. Um sinal, um menos um offset, porque ele vai somar. Entendeu? Então, a gente pode fazer o que a gente quiser. Cada estágio é mais fácil você separar. Cada estágio vira uma O. Entendeu? É verdade. Eu percebi isso mesmo. E quando a lógica vai pegando assim, vai ficando intuitivo, não. Né? É como se eu estivesse lançando. Tá aqui as pecinhas de um Lego. Aí você vai montando o que você quiser com isso. Justamente, eu pensei isso aqui agora. Como se fosse um Lego. Mas a ideia eletrônica é você ter... pega o seu problema e separa em blocos. Pode ter certeza que vai ter um bloco que você pode implementar com a O. Para fazer soma, subtração, multiplicação, divisão, integral, derivada. Já já a gente vai ver como é que faz comparação, né? Maior, menor. Enfim, então a gente está fazendo operação matemática. A maioria dos problemas se resolvem em operação matemática. É igual quando a gente vai fazer, por exemplo, já ouviu falar de P&D? Quando eu tenho uma planta Sim. e eu quero fazer, por exemplo, um controle... Eu vou desenhar até a planta clássica aqui, ó. Vou fazer controle de temperatura. Aqui eu tenho um set point. Aí eu passo por um PID, que é um controlador. Aí aqui eu tenho minha planta, pode ser uma estufa, por exemplo, um aquecedor.
Pensar que a planta é o aquecedor. E aqui eu realimento com um sensor de temperatura, por exemplo. Chama de H. Pronto. O que é o PID? PID é proporcional, integral, derivativo. Bom, isso aqui eu não vou entrar no mérito, né? Mas é para fazer. Proporcional, na verdade, eu vou multiplicar. É um multiplicador, é um ganho. O integral é para fazer integral. E a derivada é para fazer derivada. Então, e eu somo tudo isso. Então, como é que a gente faz um PID? Se eu for pegar esse bloco aqui e explodir ele, seria um ganho. Vou multiplicar, vou até ter valores, vou multiplicar isso aqui por 10, eu vou fazer a integral disso e vou fazer a derivada disso. Então o sinal entra nos 3. E aí na saída desses 3 aqui eu somo as respostas. Então, com 4 AOs eu faço um PID. Uma O vai ser para dar o ganho de 10, outra O para fazer integral, outra O para fazer derivada e outra O para fazer a soma. Com um CI eu consigo fazer isso. Por exemplo, o LM324, ele tem 4 AOs dentro dele. Então, com um único CI eu faço um PID, que é um controlador extremamente usado em tudo. Seja para controlar um servomotor, de um robozinho, seja para controlar uma caldeira de milhões. Então, o controle, o que ele faz, é largamente utilizado. Tenho certeza que já ouviu falar de PID. Professor, mas uma dúvida. E quando que isso aí vai entrar na inversão ou no ganho de fase? Ou seja, também no ganho de... Porque, tipo, o PID ele vai... Tanto você vai tentar dar um ganho na margem de fase ou senão na... Não, aí você já está no mérito do projeto dele. Aí tudo bem, o projeto dele você vai. Aí vai entrar o quanto de ganho do P, do I, do D, isso já são os ganhos dele. Por exemplo, eu vou dar um ganho de 5 e um ganho de 3. Então o ganho do proporcional é 10, o ganho do integrador é 5, do diferenciador é 3. Aí nesse projeto aí já vai para a parte lá de controle digital, tal, aí é outra coisa. Controle digital não, como é que é o nome da disciplina? Enfim, vou dar um exemplo. Você quer fazer essa conta aqui, 5 integral de V1. O ganho do integrador é 5, que você está falando aí desses ganhos. Se o ganho é 5, como é que... que inferno! Como é que eu chego nesse ganho? Igual a gente está vendo aqui, no caso do integrador, aqui, basta eu fazer com que 1 sobre R1C seja igual a 5. Tá vendo? Então, entendi. Eu consigo dar o ganho do integrador aí, nos load R1 e C. Não, legal. Só brincar então com... Eu tô te mostrando assim, tá aqui o bloquinho, como você faz a integral. Como chegar nos ganhos e tal, aí já é a parte de... Eu esqueci o nome da disciplina, eu tô tentando lembrar aqui. Quem dá isso? Acho que é o Josué. SCR, né? Sistema de controle regimentado. Isso, você faz automação, né? Ou não? Isso. O Josué, provavelmente, né? Josué e outra professora lá, chama Gabriela também. Tá, essa eu não conheço não. Conheci, uma japonesa, né? Enfim, então, enfim, o projeto tá aí. Mas você pode implementar de forma analógica com a O ou de forma digital. Aí, ok, enfim, o céu é o limite para isso. Ok. Sim, verdade. É porque lá a gente aprende a fazer controlador, tanto ele contínuo quanto ele discreto. Sim, contínuo você vai fazer com a O. Discreto, você implementa a equação de diferenças tal. A gente consegue implementar também de forma digital uma conta que tem o mesmo efeito de um integrador, de um diferenciador, de filtro. Então a gente consegue fazer tudo isso de forma digital também. Entendi. Show de bola. Bom, vamos lá. A gente está com tempo. Do roteiro, quer ver? Eu vou até já concluir o roteiro para entrar numa parte aqui que eu... Aqui, Se eu pegar essa onda aqui e alterar para 7 Hz, o que vai acontecer? Deixa eu voltar aqui então para menos meio, né? Olhando bem rapidamente aqui, se eu pegar essa onda aqui e botar 7 Hz, então aqui vai ficar integral, beleza. Se eu colocar 7 Hz na entrada, perceba que 7 Hz está 10 vezes abaixo da frequência de corte, que é 700, que é 70. Então, se aqui tiver 7 Hz, pode ter certeza que o circuito não vai integrar, ele vai multiplicar por 10. Então, se eu botar 7 aqui, ele vai simplesmente gerar uma onda quadrada com um pico de 5.
Esses erros que ele está dando aqui é do passo de integração. Olha lá. Ele virou uma onda quadrada agora com um pico de 5. Olha lá. Vai variar de menos 5 a 5. Certo? Bom, vou fazer um desafio não, né? Mas uma... E se eu mudar essa onda? Eu vou colocar uma onda triangular agora. Se eu colocar uma onda triangular aqui, ó. Esse aqui nem vai precisar mais. Vou fazer uma onda triangular. Qual que é a integral de onda triangular? Então vamos colocar aqui, sei lá, 1 volt. Vou colocar 2 volts na verdade. O período... Eu vou usar até... Não, vou colocar um período aqui de 0,1 mili. Que isso aqui dá um período de 10K. Ou seja, a onda é uma onda triangular simétrica. Ele varia de mais 1, menos 1. Então, deixa eu até tirar aqui. Ó. Isso aqui que eu estou querendo dizer. Ó. Deixa eu ver se eu acertei nela. Ah lá, é isso aí. Qual que é a integral dessa onda? Qual que é a integral disso? Bom, acho que eu não pedi para ninguém fazer isso, né? Mas se eu pedisse, qual que é a integral disso aí, dessa onda triangular? No caso, daria como se fosse um exponencial. Não, exponencial não. Hã? Não, exponencial. É porque quando você integra, como é uma reta, ela depende de x, quando você integrar vai dar x quadrado. Isso. Qual que é o nome disso? Então, parábola? Isso, exatamente, vai dar parábola. Mas vamos fazer, uma coisa é você saber o que forma que dá, outra coisa é a gente chegar nela, assim, nos valores. Vamos fazer essa integral. Integral de nível CC é até sem graça fazer, né? Agora vamos fazer integral de uma função de um t. Vocês estão vendo minha tela aí? Sim, né, do tablet? Tá. Tá. Então, olha só. O que a gente vai fazer é isso aqui, ó. É a integral de uma onda triangular. Tá aí. Essa onda triangular, ela varia de menos 1 a 1. O período dela é 0,1 mili. E aqui dá 0... Será que é isso mesmo que eu estou falando bobagem? Não, peraí. 0,1 mili é aqui, ó. Aqui, ó. Aqui é o período dela, 0,1 mili. E aqui é 0,05 mili. Pronto, é isso. Eu quero a integral dessa onda. Primeira coisa é esboçar. Vamos esboçar o que eu espero na saída. Qual que é a integral? Ó, na verdade, eu vou fazer o esboço do início. Eu vou fazer só de metade dela, né? Porque a outra metade, obviamente, é igual. Eu vou fazer dessa metade aqui, ó. Qual que é a integral de uma constante, de uma rampa crescente? Integral de t, por exemplo. Falei de menos 1 a 1. Qual que é a integral de t? Da t quadrada, então vai dar uma parábola. Então significa que a onda vai fazer isso aqui, ó. É ruim de desenhar isso. Dá isso aí, ó. Aí a outra metade... Não, você tem que estar errado. Como dá para saber se ela faz assim, não sei se ela vai começar aqui embaixo, sei lá. Deve dar isso aqui, pronto, é isso aí. Vai dar uma parábola. Deixa eu só ver um negócio aqui. Que na hora de resolver essa integral... Não, pera lá. Só um minutinho. É porque senão vai dar um problema. Depois vocês vão entender porque que eu tô com esse dilema aqui. Acho que vai dar um negócio assim... Mais fácil. Deixa eu só simular aqui. Depois vocês vão entender porque que eu tô com essa preocupação.
Deixa eu só ver aqui, pelo menos o pedaço dela, que eu não sei se ela vai estar deslocada ou não. Acredito que ela não esteja. Eu vou aumentar isso aqui. Cadê ela? Ué, saturou. Ah, tá. Pera aí. Eu devia ter feito esse negócio antes, mas tudo bem. Eu vou só... É só para esse negócio ficar assim, ficar visível pelo menos. Ah, beleza. Então tá. Já vi o que eu queria. Ah, vocês não estão vendo o que eu estou fazendo, né? Achei Não, que vocês você já estavam. tá do tablet. Não, tá, beleza. É assim, ó. Essa integral vai dar isso aqui, ó. Vai dar alguma coisa assim, ó. A integral da onda vai passar aqui. Aqui, média. Vai dar alguma coisa assim, ó. Aqui tem integral, aí aqui repete ela. É isso mesmo. Aqui está um pedaço da integral da parábola, né? Aí depois a outra parábola, quando ele vem aqui, ó, nessa parte, aí ele completa ela. Então eu fiz um pedaço dela. Aí a outra parte vem aqui, ó. É isso que eu quero dizer. Eu só vou desenhar um pedaço dela. Olha o que vai acontecer. Imagina que eu sei que é uma parábola. Vou até apagar. Eu sei que é uma parábola. Aí eu só vou agora resolver isso. Vamos fazer a integral. Ó. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é, na verdade, achar a equação dessa reta aqui, ó. Quanto que vale a equação dessa reta? Essa reta vale, eu vou chamar assim, ó, de V1 é igual a AT mais B. Vou fazer bem rápido aqui para a gente não perder tempo. O A é a variação angular, então é menos 1 menos 1 sobre a variação no tempo, que varia de meio mili menos 0. Então, o coeficiente angular disso aqui vai dar, se não me engano, 200 ou 2000. Então, dá 2 dividido por 0,05 vezes 1000. Dá 40.000. Então, o coeficiente angular dá 40.000. E o B vai ser igual a menos 1. É só eu jogar T igual a 0. Se o T for igual a 0, VI vale menos 1. Então, essa reta aqui vale, né, 40.000 T menos 1. É isso. Perfeito? Então, pronto. Tem tudo que eu preciso aí. Esse é o VIN. Vou fazer a integral disso. Então, quanto que vale VOUT? Vale menos 1 sobre 100K vezes 2,2 nano, integral de 40.000, vamos chamar 40KT, mais menos 1, dt. E a integral varia de 0 a 0,05 mili, né? Eu estou integrando esse pedaço aqui, ó, daqui até aqui, ó. É a onda que eu fiz a equação. É a rampa crescente, beleza? Tá claro até aí? Beleza. Tá, aí faça o seguinte, só vou pegar um copo d'água ali. Resolve essa integral para mim, fazendo favor. Alguém faz isso. Integral disso daí, ó. Isso aqui a gente viu que dá 4.545, né? Vezes. Deixa eu só começar aqui, né? Integral de 40.000 t menos 1 vai ficar integral de... bicho, travei aqui. Vai dar... Passa para baixo. Vai ficar 20.000 t quadrado. Esse aqui, né? É isso mesmo. Integral de 40.000 t é 20.000 t quadrado. É o que eu sempre faço pela derivada. Que é a hora que eu derivar, eu tombo aquele 2 ali. Menos integral de menos 1 é menos 1t. Isso variando de 0
a 0,005. É isso. Não, 0,05 mili. Alguém faz essa conta fazendo favor. Deve dar um resultado que não vai resolver em nada. Quer ver? Só resolve ela, por favor. Só pegar água ali. Se alguém fez, deve ter dado 0, né? Ou não? Quer ver, ó? Vamos fazer essa conta aqui. Professor, uma dúvida, por que o seu deu 20k? Eu integrei. Integral de 40 KT, 40 mil T. Integral disso é 20 mil T quadrado. Eu só fiz integral de 40 mil T. Então, mas 40 mil ele é constante, né? Você pode tirar ele da integral, você fica só com Tudo T bem. quadrado, 40k T quadrado. Tudo bem. Integral de T quadrado é T sobre 2. Não, integral de T é T sobre 2. T quadrado sobre 2. Ah, correto, entendi agora. Você tá falando. Entendeu? Faz a derivada de 20 mil T quadrado, vai dar 40 mil T. Correto mesmo. Isso aqui deve dar 0, ó. Quer ver? 20 mil vezes 0,05. Cadê o parênteses? Nossa, bicho. Como que é difícil fazer... Não. Ó, é isso aqui, né? É 20 mil T quadrado menos... Aqui deu 50, professor. Não pode, eu tenho que zerar isso aqui. É, que eu peguei 0,05. Menos... Aqui tem um parênteses, né? Menos 0,05. Olha, dá 0. Tá vendo? Tá vendo? Ó, tá vendo pela conta ali embaixo, ó. Essa é a conta aqui, ó. Dá 0. Então, isso aqui, né? Esse pedaço aqui, ó. Aqui é, ó, 20 mil T quadrado. Né? O T vale 0,05. E, enfim, tô complicando o trem tão à toa. Essa conta dá 0. É essa a questão. Puta, como assim 0? Ou seja, o pico a pico é 0. Então, até que se eu fosse simular aqui, não vai dar 0. Aí vem a minha pergunta, por que deu 0? O que eu fiz? Por que deu 0 a conta? Alguém consegue supor? Ou seja, o que eu estou encontrando, eu vou até desenhar o porquê. É porque a parábola, por isso que eu estava com aquela preocupação inicial, ela faz isso aqui, ela vai começar de um ponto, aqui ó, dá 0 e aqui ela volta. É isso, é por causa disso aqui, ó. Olha o que a gente fez. Eu integrei a função inteira. Quando eu integrar a função inteira, aqui, não, isso não, estou falando errado. Deixa eu fazer assim. É isso aí, a resposta é isso aí, porque é uma parábola, um pedaço dela. Como eu fiz a integral inteira, Não, pera. Não sei se ela dá isso aqui. Não é isso mesmo, é isso aqui. Eu integrei o período inteiro, eu fiz a integral disso aqui, ó. Quando eu faço a integral disso, o que eu estou encontrando, na verdade, dá 0. É porque a onda, ela integra metade positiva e metade negativa. A integral disso dá 0. Então, por isso que eu encontrei 0, que eu integrei até o final. Achei esse ponto aqui, ó. Se eu quiser realmente achar o ponto, o pico dela... Peraí. Eu vou pegar até na minha simulação aqui, porque aí eu consigo desenhar ela certinho.
Esqueci tentando confundir, eu estou fazendo errado o negócio aqui, por isso. Na verdade ela faz isso aqui, ó. Ela sai de 0, faz isso. Ah, é por isso. Era essa confusão toda. Eu estava imaginando, era isso aqui, é uma parábola. Aí aqui ele faz o restante dela, o outro pedaço. É isso aqui, ó. Então, olha, o primeiro ponto é 0. Esse aqui também vai dar 0. É isso que a gente achou. Achei esse ponto aqui, ó. Esse. Eu integrei de 0 a 0,05 mili. Então, se eu quiser achar o pico da parábola, eu tenho que integrar, na verdade, até a metade do período, até aqui, que aqui eu vou achar o pico, ó. Entendeu onde eu quero chegar? Sim ou não? Sim, sim. Então, de novo, quando a gente está fazendo integral, por isso que é importante desenhar a forma de onda. Porque eu enxergo, ó, nesse caso, se eu soubesse que era essa forma de onda, que é uma parábola, eu saberia que o ponto inicial é 0. Quando t é igual a 0, a saída é 0. Mas quando t for igual a 0,0, vai dar 0 também, que é o pico dela. Tem um nome para isso, eu não estou tentando lembrar o nome. Meu santo pai, qual que é o nome técnico desse trem? Ponto crítico? Pode ser ponto crítico. O máximo da onda, por exemplo. O máximo da onda não está aqui, ele está aqui, ó. Então eu vou integrar metade dela. Eu vou integrar, na verdade, até 0,025 mili. Se eu integrar até aí eu vou encontrar esse pico aqui, ó. Então, nas minhas contas aqui, eu não vou integrar, na verdade. Vou apagar só para não perder. Eu não vou integrar até 0,05. Eu vou integrar até 0,25. Eu vou integrar só metade dela. Beleza? Só que aqui eu fui animal. Porque eu mudei ele, mas tudo bem, vai lá. Deixa eu botar aqui 1, 2, menos 1. Tá claro? Por que eu estou integrando até a metade? Agora vamos fazer essa conta. O que vai mudar aqui é o seguinte, ó. Tá aqui no tablet, né? Aqui, ó. Eu só vou mudar aqui, ó. Ao invés de ser 0,05 é 0,25 e aqui 0,25. É isso. Certo? Então eu vou encontrar aqui. Eu não estou entendendo esse 1000. É milha, é 0,25 mili. Não brinquei. Entendi agora, senhor. É 0,25 mili. Então vai ficar 20 mil vezes 0,25 mili ao quadrado menos 0,25 mili. É isso. Então eu estou encontrando um pico aqui, ó. Só que vai ficar bem pequeno, é que eu queria ter evitado isso, mas tudo bem. Eu tinha que ter feito ao invés de integrar 1, a onda tinha que ser de menos 1 a 1, eu fiz ela de mais 5 a menos 5, mas tudo bem. Então a nossa onda ela deve dar com um pico, ó, de 0, vai dar uma onda bem pequenininha, mas tudo bem, vai lá. Deixa eu voltar lá em cima lá. Fica mais fácil de enxergar. Deixa eu printar isso aqui. Então, segundo nossas contas, é isso aqui, ó. Deu negativo, né? É porque o integrador ele inverte, então vai dar positivo. Então, o que eu vou encontrar no final das contas é... Deixa eu ver que deu 1, 2, 3... Não, vai dar minúsculo. Deixa eu só contar aqui. Só um minutinho. Vai ficar muito ruim de ver. Vocês estão vendo agora, né? É que a onda está tão pequena que está difícil de enxergar ela, mas está aí, ó. Eu vou aumentar isso aqui, quer ver? Vou colocar de menos 5 a 5. Vou colocar aqui 10 e aqui menos 5, que aí a gente vê exatamente a resposta lá. Ainda assim ficou pequeno.
Mas tudo bem, olha lá. A onda varia de menos 5 a 5. Olha lá, o que acontece, ó, se eu estiver pegando aqui, quer ver? Deixa eu pegar no... Como é que eu arrasto esse treco pra frente? Vai, filho, arrasta. Eu queria mostrar só um pedaço dela. Não tem como, não é possível. Aqui, ó, mas aqui dá pra ver, ó. Quando aqui é zero também, ó. Tá vendo? Então, a gente tá falando dessa onda aqui, ó. Pá, pá. Então, ó, quando aqui é zero, o início aqui é zero. Aí, quando tá lá no pico, ele volta pra zero. A gente achou esse máximo aqui, ó. Só que tá dando muito pequeno, é que eu integrei pequenininho. Mas tá uma parábola, tá aí, ó. Mas entenderam que no pico da onda volta a ser zero e o máximo dela está na metade, ó, o ponto crítico dela está aqui no máximo. É quando a derivada dá zero, na verdade. Certo? Então, de novo, só para concluir. Sempre esbocem a forma de onda. O esboço dela vai dar a noção do que é. Nesse caso, eu esbocei a onda errado, ou pelo menos não fiz isso. Integrei o período inteiro e descobri que deu zero porque eu estava achando esse ponto aqui, ó. Então, no caso, eu tinha que integrar só até a metade. Da metade do período, que eu estava encontrando o ponto máximo dela. Pessoal, tá claro? Certo, professor. Bom, do roteiro é isso. O roteiro também ficou pequeno, porque era na verdade para estar tudo junto, né, os dois, mas eu prefiro separar assim, porque fica melhor da gente visualizar. E só para concluir, um detalhe que eu estava esquecendo, olha o que eu vou fazer aqui, ó, propositalmente. Eu vou colocar um ruído nessa onda, ó. O que seria um ruído? Uma frequência bem alta, quer ver? Vocês vão ver que não vai mudar nada lá na saída. Então a gente viu que o nível CC é amplificado em 10. Só que o ruído não, quer ver? Eu vou colocar aqui, a onda está com 10 volts de nível CC. Eu vou colocar 10 volts de ruído também. É como se fosse uma relação de 1 para 1. Então o tanto de sinal também tem ruído. Eu vou colocar uma frequência bem alta aqui, 100K. Olha o que vai acontecer. Então a relação de 1 para 1, ó. Eu vou tirar o Vout primeiro. Então, se eu for pegar a tensão de entrada, ela vai estar toda zoada lá. É como se fosse uma onda triangular lotada de ruído. Agora, olha a saída. A saída, olha lá, também que está sem ruído. Está mais ou menos igual estava antes, né? Praticamente não tem ruído. Por quê? O ruído é até atenuado. Porque o capacitor vai virar curto para esse ruído. Se ele virou um curto, o ganho do circuito é como se fosse zero. Então, essa onda aqui, o que ele enxerga disso aqui tudo? Ele enxerga como se fosse um curto-circuito aqui, ó. É como se isso aqui fosse um curto, ó. Sai o capacitor, vira um curto-circuito aqui, ó. Como é que eu vou ligar uma linha aqui? Ele não deixa. Aí, ó, como se fosse isso aqui, ó. O ruído enxerga isso, que é como se não fosse um curto. O ganho disso aqui é zero. Então, se eu simular esse circuito, vai dar zero. Mas, obviamente, é zero só para essa onda. Para essa daqui, não. Então, o capacitor tem essa capacidade. Olha lá, vai dar zero. A onda azul, zero. O capacitor tem essa capacidade. Ele é nível... quer dizer, ele pode ser, né, nível CC para um sinal, nível aberto para um sinal, um capacitor para outro sinal e um curto para outro sinal. Nesse caso aqui, essa onda ela vai ser atenuada ou praticamente extinta. E essa daqui está fazendo a integral. Tá claro? No caso seria, então, quando ele recebesse uma alta frequência, ele seria um circuito aberto. Não, ele é um curto-circuito. Não, perdão, curto-circuito. E quando a frequência é baixa demais, né, próximo de zero ou zero, isso, ele trabalha como um circuito aberto. Exatamente. Então, um capacitor é um componente. Enfim, a frequência é o clássico dele, né? A impedância dele é 1/2π RC. Se a frequência for muito alta, a impedância é zero. Se a frequência for muito baixa, a impedância é muito alta. Então, um circuito, um elemento que muda a sua impedância conforme a frequência. Show demais. Ele é... Professor, e teria algum... Oi?
E teria alguma mudança se a gente, em vez de um capacitor, colocasse um indutor aí? Se você quiser fazer um integrador com indutor, sim. Só que para fazer integrador com indutor, você vai ter que colocar ele aqui, ó. Ah, eu preciso lembrar, mas eu acho que tem que achar essa equação, mas eu acho que aqui ele faz o integrador, quer ver? Deixa eu tirar essa onda aqui primeiro. Dá pra você fazer também com indutor, né? Porque o indutor e o capacitor são componentes iguais. Quer dizer, iguais não, né? Mas elementos equivalentes. Aqui vai mudar o ganho, né? Deixa eu ver. Aqui ficou um indutor muito grande ou muito pequeno. Aí, ó, pronto. Ó, quer ver? É até interessante. Também, assim, dá pra fazer com indutor, tá vendo? Olha lá, integrou também. Mas olha o tamanho da indutância. 73 henries. Isso aqui é um cavalo, não é um indutor. É grande demais. Então não vale a pena trabalhar com indutor, porque eu preciso fazer um indutor muito grande. Muito, muito grande mesmo. Mas o efeito é o mesmo. É que eu estou fazendo a integral usando o indutor. É, realmente. Dá Não. para deduzir a equação? Dá, é só deduzir. Do mesmo jeito que a gente fez com o capacitor, dá para fazer com o indutor também. Só que na prática não é muito comum, porque eu precisaria de um indutor muito grande. É mais fácil fazer com o indutor, com o capacitor. Entendi, show de bola. É mais uma curiosidade mesmo que eu tava. Não, mas sim, dá. A resposta é sim. Pode ter alguma aplicação, você pode fazer com o indutor, não tem problema. Enfim, é isso. Alguém tem alguma dúvida? Por enquanto, tudo certinho. Ótimo. Pessoal, então é isso. Então amanhã, às 8h50, né? Não, perdão, às 10h40 a gente tem aula teórica. E às 8h50 aula prática de novo, né? Para quem não viu essa daqui. Certinho, senhor. E no caso, o relatório.